Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick. Capítulo 7. Criando Deus à nossa imagem. Vejamos em mais detalhes de que maneira nosso conhecimento da verdade, possibilitado pelo Espírito, é capaz de nos manter afastados da idolatria. A idolatria é um pecado que começa na mente, em nossos pensamentos, crenças, opiniões e fantasias. Deus repreendeu os israelitas porque haviam criado em um Deus à sua própria imagem. Pensavas que eu era como tu. Salmo 50, 21. Ideias erradas a respeito do caráter de Deus geram idolatria. Se, por exemplo, imaginamos um Deus mais dócil ou um Deus que pode ser manipulado conforme nossos caprichos, criamos um ídolo. Se imaginamos um Deus que funciona como uma máquina de vender refrigerante sob o princípio de karma cristão, adoramos um Deus falso. Deus não é um vovozinho idoso e senil, nem o equivalente a um Papai Noel celeste que recompensa crianças boas com guloseimas e dá pedaços de carvão para as malcriadas. Se imaginamos Deus como um capataz exigente a cujas ordens não conseguimos obedecer e tem prazer em nos castigar, criamos um Deus falso. Precisamos aprender que Deus é, ao mesmo tempo, intransigentemente santo e surpreendentemente misericordioso. Precisamos ter o cuidado de adorar a Deus da forma como Ele se apresenta nas Escrituras. Ele se revelou claramente como o único Deus. Deuteronômio 6:4. Infinitamente perfeito e puro. Mateus 5:48. Invisível. 1 Timóteo 1,17. Incorpóreo, João 4,24. Imutável, Tiago 1,17. Imenso, 1 Reis 8,27. Eterno, Salmo 92. Incompreensível, Salmo 45,3. Onipotente, Apocalipse 4,8. Sábio, Romanos 16,27. Santo, Isaías 6,3. Livre, Salmo 115,3, que faz tudo segundo a sua vontade e para a sua glória. Efésios 1,11, Romanos 11,36. Ele é amoroso. 1 João 4,8. Gracioso, misericordioso, longânimo e cheio de bondade e de verdade. Ele perdoa a iniquidade. Êxodo 34, 6 e 7. E recompensa quem o busca diligentemente. Hebreus 11,6. Ele é justo em todos os seus juízos. Salmo 37, 28. Odeia todo o pecado. Salmo 5, 5 e 6. E de modo algum inocenta o culpado. Naum 1, 2 e 3. Embora essa lista não esteja completa, ela nos ajuda a ter uma ideia de quem Deus é. Bem diferente de nós, não é mesmo? Se adoramos a um Deus aquém desse ou diferente dele, não estamos adorando o Deus da Bíblia. Estamos adorando um Deus que nós mesmos criamos. A insensatez da idolatria. A idolatria não é apenas pecaminosa, mas também absurda. O Antigo Testamento descreve com mordacidade a estupidez e a irracionalidade da idolatria. Reflita novamente sobre a insensatez de Raquel. Ela adorava um Deus que podia ser furtado. Por que confiar em algo tão fraco que podia ser levado embora? Não é uma insensatez e tanto? Sua mente deve guardá-lo dessa tolice, como diz Isaías. Todos os que fazem imagens esculpidas não são nada. O carpinteiro estende a régua sobre um pedaço de madeira e esboça um Deus com lápis. Dá-lhe forma com formões e o marca com o compasso. Finalmente, dá-lhe a forma de um homem conforme a sua beleza, para colocá-lo num santuário. Um homem corta cedros, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Isso serve para o homem queimar. Toma uma parte da madeira e com ela se aquece, acende o fogo e assa pão. Faz também um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um bolo assado e dele se farta. Depois se aquece e diz: já me aqueci, já experimentei o fogo.
Então, com o resto, faz um Deus para si, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige-lhe sua súplica. Livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque os seus olhos foram fechados para que não vejam, e o coração para que não entendam. Nenhum deles pensa. Não tem conhecimento nem entendimento para dizer: queimei metade no fogo e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Eu me ajoelharei diante do pedaço de uma árvore? Ele se alimenta de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira isso que está na minha mão direita? Isaías 44, 9, 13 a 20. Isaías ilustra de modo vívido a loucura de adorar um pedaço de madeira. Sobre uma parte da lenha, o idólatra cozinha seu jantar. Com a outra, confecciona um Deus no qual confia para ser salvo e abençoado. A mente do idólatra é iludida. Ele não percebe nem entende como suas ações são absurdas. O idólatra cria um Deus de seu agrado e, de modo irracional, crê que lhe trará felicidade. Sua mente não está cumprindo o papel de guardá-lo do erro. Ele anseia criar um Deus com sua própria força, procura salvar a si mesmo, nem precisa crer na palavra do Salvador. Talvez você esteja pensando: mas claro que isso é ridículo. Qualquer um sabe que adorar uma imagem visível como essa é tolice, mas em que isso se relaciona comigo? Não me prostro diante de um pedaço de madeira. Sim, felizmente, talvez seja verdade. Pense com calma e veja se não deixou passar o sentido das advertências bíblicas acerca da idolatria. Na realidade, antes de ser transformada em ídolo, a coisa foi fabricada no entendimento humano, na imaginação do idólatra. O fato de esses dois receberem formas posteriormente como imagens de madeira ou de pedra é secundário. O espírito do homem gera a imagem idólatra, suas mãos a produzem. Portanto, existem ídolos em todas as esquinas, só que não os vemos tão facilmente como os vi na Ásia. Não são visíveis porque existem em nossos pensamentos. Talvez tenhamos nos tornado mais sofisticados em nossa idolatria, mas ainda somos igualmente iludidos. Jamais pensaríamos em fazer algo tolo como adorar uma pedra ou uma árvore, mas, com frequência, caímos no pecado de adorar um Deus criado por nossa imaginação. Um Deus que pensa exatamente como nós, sujeito a manipulação e controle, para nosso próprio prazer e para atender às nossas ambições. Desejamos encontrar uma forma de nos salvar, de satisfazer nosso coração, de provar nossa retidão para nós mesmos e para outros. E não queremos ajuda externa para fazê-lo. Deixe comigo, é o mantra do idólatra. Devido à nossa grande propensão de criar ídolos que nos agradam, nossa mente precisa ser instruída e corrigida de modo contínuo. Como Josias, precisamos diariamente de doses concentradas da verdade a respeito de quem Deus é de fato. Paulo pregou: não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Atos 17, 29. Paulo ensina que Deus não é formado por nosso pensamento. Aliás, é justamente o contrário. Nós fomos formados pelo pensamento dele. Precisamos aprender a deixar de lado os deuses de nossa imaginação, deuses que prometem felicidade em troca de nossa adoração. Como no caso do rei Josias, isso só acontece quando o Espírito usa a palavra para nos conduzir à luz resplandecente de sua pessoa.